porque o presidente Lula voltou ao Brasil depois de participar da Assembleia Geral da ONU, né, das Nações Unidas, e agora ele vai definir o futuro do Ministério do Turismo com a possível saída de Celso Sabino. Ele vai deixar o comando da pasta depois que a União Brasil rompeu com o governo e deu um ultimato para que seus filiados entreguem os cargos. A expectativa é que o ministro se reúna com o presidente até essa sexta-feira para oficializar o pedido de demissão. Sabino quer emplacar a Secretaria Executiva do Turismo, a secretária, né, executiva do Turismo, a Ana Carla Machado Lopes, para substituí-lo. O Metrópolis também apurou que dentro do Ministério, Cristiane Leal Sampaio, secretária nacional de Políticas de Turismo, também foi cotada. Lula também deseja se aproximar da esquerda e o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, deve ser anunciado como ministro da Secretaria-Geral da Presidência, substituindo o Márcio Macedo. Ministros, portanto, aí, esse, no caso, o ministro Palaciano, que fica muito próximo do Palácio do Planalto ali, do presidente Lula, não é, Camila? Então, o presidente Lula, depois aí de ter uma semana boa lá na Assembleia Geral da ONU, voltando confiante em relação a tudo que foi fazer lá, o discurso dele foi visto pela comunidade internacional com bons olhos, mas ele volta para cá com dois problemões em relação ao seu próprio governo, né? Exatamente, Nath. Existe essa expectativa de que, de fato, o ministro do Turismo, Celso Sabino, deixe o governo. Isso porque já faz uma semana que ele recebeu este ultimato. Era para ele ter deixado, ter dado uma resposta sobre a sua permanência ou não no governo, ou saída do partido até a sexta-feira passada, mas não foi o que aconteceu. Com essa viagem do presidente Lula para a Assembleia Geral da ONU, ficou-se de dar um encerramento para essa história agora na volta do presidente Lula. E só relembrando, Nath, para quem nos assiste, essa história já vem de algum tempo, já vem de uma tentativa do PP e do União Brasil de se descolarem do governo Lula. E eu falo, por que eu estou falando do PP se o Celso Sabino é do União? Porque esses dois partidos decidiram se juntar em uma federação. Então, agora, para assuntos da política, tanto de posicionamento lá na Câmara dos Deputados, quanto de adesão ou não ao governo, eles tomam decisões em conjunto e ambos decidiram se descolar do governo Lula. Isso porque ano que vem é ano de eleições, eles querem emplacar um candidato à presidência ou pelo menos um vice numa chapa para a presidência da República. Então, lá em agosto, quando eles confirmaram essa federação, fizeram inclusive um evento, muitos dos parlamentares que estavam lá, dos representantes também, lideranças do União e do PP, falaram muito mal do governo Lula, na presença, inclusive, dos dois ministros, do Celso Sabino, que é do União, e do André Fufuca, que é ministro dos Esportes e que faz parte do PP. Agora, o que acontece? Quem recebeu esse ultimato primeiro foi o Celso Sabino, isso porque já vem além dessa tentativa, desse desejo de se descolar do governo Lula, já vem de uma série de desgastes do União com o governo Lula. Isso porque o presidente Lula teria falado em uma reunião ministerial que não gostaria do Rueda, então esse já foi mais um aceno contra o presidente do partido. E mais recentemente, na semana passada, a menção ao Antônio Rueda em uma operação da Polícia Federal que apura a ligação do PCC com o mercado financeiro, mercado de combustíveis, a utilização desses dois setores para a lavagem de dinheiro, causou bastante insatisfação. Então, isso tudo se somou e levou o partido a dar esse ultimato no ministro Celso Sabino. Inicialmente, Nath, existe o desejo, claro, do ministro de permanecer no governo, existia um desejo de talvez negociar com o partido, de ele tirar uma licença e permanecer um pouco mais no governo, isso porque a pasta do turismo é muito responsável pela COP30, que você estava conversando agora há pouco, a COP30 é esse evento muito estratégico, principalmente para o estado do ministro, porque Celso Sabino é de Belém e ele tem interesse em se candidatar ao Senado. Então, esse é um evento estratégico,
ele faz parte disso, já está quase na data do evento, ele participou de toda essa articulação, dessa organização do evento. Então, existiu o desejo dele de permanecer, de terminar essas funções, essas tarefas, mas o que deve ser é que ele deve, de fato, sair do governo. E agora, o que deve acontecer, como você falou, ele e o presidente Lula devem ter uma última conversa nesta sexta-feira para fechar todos os detalhes, inclusive do anúncio. Perfeito, Camila Xavier, então, trazendo os detalhes dessa agenda complexa do presidente Lula assim que volta da Assembleia Geral da ONU. Ela vai acompanhar tudo e volta daqui a pouquinho para trazer mais detalhes, inclusive para a gente fazer entrevista importante hoje sobre um outro assunto que vem movimentando aí as redes sociais e principalmente o bolsonarismo. Eduardo Bolsonaro será cassado ou não? Daqui a pouquinho a Camila volta para falar mais sobre isso também. Valeu, Camila, bom trabalho.